Eu gostaria de falar que a minha internet ela tá bem ruim, hoje tá oscilando bastante. Daí qualquer coisa eu cair, eu vou pedindo para entrar novamente, tá bom? Não, nem que cai. Que eu consiga ir reconectando ela. Vai se levantando. Eu, às vezes, eu consigo, às vezes não, sabe? Tem uma configuraçãozinha que a gente coloca aqui na sala, só que tem que ser cada vez que abre o Teams, que é para a pessoa entrar independente da minha aceitação. Tá? Hoje deu certo, vejo que está aí 25 pessoas aí conectadas, né, contando eu 24, então hoje deu certo. Às vezes eu não consigo, eu tenho que ficar atualizando um por um, não sei por que às vezes dá certo ou não. Então hoje, se você cair, pode voltar, não vai precisar nem que eu permita, tá bom? Mas fique tranquilo, esquenta a cabeça, tá? Pessoal, estão me ouvindo? Tudo em ordem? Tudo funcionando? Tudo bem, obrigada, professor. O que acontece? Vamos nos localizar primeiro no que a gente está fazendo, tá? Então, se vocês olharem aqui o Moodle lá, né? Vamos deixar grande aqui para a gente, ó. Nós tivemos a sequência normal das coisas de hoje. Eu optei por fazer hoje aquilo que vocês sugeriram, né? Como elaborar uma petição inicial. Então, vamos tentar fazer junto uma petição inicial hoje. Daí, nós temos aqui a aula do dia 24, que é a última aula antes da aula, que eu provavelmente vou tirar essa questão teoria geral dos recursos aqui e vou colocar uma revisão, uma fixação de pontos, o que vai ser importante para a aula, não que eu vou falar tudo, mas que eu vou vir aqui, vou abrir a aula e vou dizer, vocês têm que saber isso, 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 isso para fazer a prova, tá? Coisa que normalmente eu faço quando a gente está em aula presencial, vamos fazer dessa vez novamente também. Por quê? Porque um bimestre normalmente tem 8 semanas. Né? Nós já estamos com 9 semanas mais feriado, nós já temos 8 aulas aí, né? Vamos ter mais uma para daí a prova. Então, o nosso bimestre está com 10 semanas já, e já teve feriado, já teve um monte de coisa. Então, a gente está com a matéria bem em ordem, tem bastante coisa. Então, semana que vem não vai ser coisa nova, vai ser aí uma revisão, uma fixação de alguns pontos, simplesmente dizer o que cai na prova, fazer alguns combinados com relação à prova com vocês. Tranquilo? Daí, para a aula de hoje, o que eu pensei? Já que vocês queriam ver a elaboração de uma petição inicial, como é que a gente faz, o que tem, como é que é o negócio e tal, então eu optei por pegar um probleminha, né, e vamos tentar fazer junto essa peça, né? Vamos tentar ver se a gente consegue fazer hoje, se dá tempo. Lógico que eu já fiz o meu esboço aqui, a minha sequência, mas vamos ver se a gente consegue. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo em ordem? Então, primeiro uma apresentaçãozinha do que a gente faz, né? Então, proposta de elaboração de uma petição inicial pelo professor e junto com os alunos. Para quê? Para vocês verem como que é a lógica de montar uma petição inicial, tá? Então, situação-problema. O que é a situação-problema? Essa situação-problema é uma peça do exame de ordem que eu peguei já de alguns anos atrás, não sei exatamente de que ano, não lembro, né? É que quando você pega o exame de ordem, vem sempre, você procura lá depois os quesitos de correção. Então, eu estou fazendo uma peça bem exatamente, né? Não tanto quanto o meu jeitão, que cada advogado tem o seu jeito, né? Mas observando aqueles requisitos que a OAB queria, que, ou seja, a forma 100% correta, esperada de se ter uma petição inicial. Então, no probleminha que foi apresentado, nesse exame de ordem, tinha lá, em síntese, da entrevista do seu Heitor Samuel, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isauro dos Santos, portador de RG tal, residente na rua 7 de setembro, casa 18, Manaus. Tá? Então, beleza. Né? Trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos, tá? Deu endereço, tipo de 10 do 10 de 12 às 2 do 7 de 14, a oportunidade na qual foi dispensado sem justa causa, ele recebeu corretamente sua indenização. Beleza. Tá? A empresa possui 220 empregados, que mais? Daí, é portador de deficiência e, sob que após a dispensa, não houve contratação de outro substituto em condição semelhante. Tá. Que mais? Seu e-mail pessoal era monitorado pela empresa, porque na admissão estava ocorrendo um problema na plataforma institucional. Então, a ex-empregadora acordou com os empregados que o conteúdo do trabalho seria enviado ao e-mail particular de cada um, desde que pudesse fazer o monitoramento. Em razão disso, o empregado teve acessos a diversos escritos e fotos particulares do depoente, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Né?
Então a empresa mexeu nas coisas dele? Mexeu. O que mais nós temos? Durante o contrato, sofreu desconto a título de contribuição sindical e federativa, mesmo sem sua expressa e prévia autorização. Então, descontaram o sindicato e ele não tinha autorizado. Trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para refeições, e aos sábados, das 8 às 18, sem intervalo. Tá? Daí, você, contratado como advogado, deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses do heitor, sem criticar criar dados ou fatos não informados. Aquilo que eu falei para vocês, quando vai fazer uma peça, um exame, uma prova, alguma coisa, você tem que se ater só àquela historinha que está ali. Por quê? Porque quem faz estágio, pessoal, quem advoga, não é que a gente invente, mas você dá uma acertada na história. Isso é má fé? Não, isso não é má fé, pessoal. Isso é... Mas só que você não pode usar esta coisa de acertar, de arrumar, de justificar, de pedir alguma coisa diferente aqui. Por quê? Porque isso pode parecer antiético. Não, o problema é depois uma coisa, você não pode pedir aquilo e mais alguma coisa, você não pode melhorar a história. Tá? Eu, no meu exame de ordem, não sei se eu já comentei com vocês, caiu fazer uma ação monitória. Eu tinha feito ação monitória algumas no escritório naquela semana. Na época, eu podia levar livro, tinha levado uma caixa de livros. Né? Eu sentei, comecei a escrever uma história e fiz inteirinha. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça o que eu tinha feito no escritório. Me descontaram o quê? O fato de eu ter inventado algumas histórias. Por exemplo, eu falei que tinha sido tentado cobrar de todas as formas possíveis e no problema não dizia isso. Tá? Então, eu melhorei a história. Posso melhorar a história? Não, não posso melhorar a história. Tá? Quando eu estou fazendo uma prova, eu tenho que meter os dados que estão na prova. O que mais que nós temos aqui de importante com relação a isso? Passo a passo. Então, primeiro, eu tenho que ver o que é o ponto importante do que está no enunciado. Então, sugere-se, pega lá e faz um rollzinho do que é importante naquele caso para fazer a peça. Tá? Faz um esqueletão da peça, para quem não tem prática, para quem tem o que vai ser, como é que vai ser, faz o esqueleto e busca os fundamentos. Tá? Então tem direito a isso, aquilo, aquilo outro, você vai ter que achar uma fundamentação legal para aquilo que você vai fazer. Assim que você monta uma reclamatória trabalhista. Tá? E, finalmente, faz a redação da peça. Então, pega o que é importante, constrói um esqueleto, vê se tem fundamento para tudo aquilo que você acha que é importante, que tem que pedir, e uma vez que você tem os fatos e os fundamentos organizados, você vai lá e monta a sua peça. Então, deste enunciado que nós falamos, o que é importante? Praticamente a gente vai repetir um monte de coisa aqui. Então, puxa, a empresa tem 220 empregados, muda algumas obrigações dela com relação a isso. Tá? Ele tem deficiência. E foi dispensado e não foi contratado ninguém no lugar dele. Isso vai gerar o direito ao quê? A uma estabilidade, é uma questão que ele não poderia ser desligado, toda aquela coisa. Tá? O e-mail dele era monitorado. Isso dá dano moral, né, pessoal? Tá? O empregado teve acesso a diversos escritos e fotos, o empregador, né, teve acesso a coisa, aí o mesmo dano moral que a gente está falando. Né? Sofreu desconto indevido da contribuição sindical. Tá? Trabalhava, né? Daí o horário dele, a gente tem que ver se o horário está certo, se o horário não está certo. Tá? 8 horas de segunda a sexta, né? Com 4 horas no sábado. Fechava 44 horas semanais. Está certo? A princípio está certo. Eu acho que ele não tinha hora extra. Então, hora extra, nada de vida. Tá? O intervalo intra-jornadas de 15 minutos a menos. Esse intervalo que está muito pequeno, né, pessoal? Esse intervalinho aí que descaracteriza o intervalo e vai caracterizar uma hora extra para ele. Vejam, isso não é questão de direito processual. Nós estamos apenas mencionando coisas que são relevantes lá no direito do trabalho. Quem vai mostrar para vocês o fundamento do que tem que ser pedido é lá em direito do trabalho. E nós nos preocupamos com o jeito de fazer a peça. Tá? Então, uma forma escrita. É isso que é muito mais o nosso objetivo aqui. Como que é o esqueleto da peça, pessoal? O que organiza a peça? O que é isso? O que a gente tem de importante nisso? Identifique que peça que é. Inicial. Fazer o endereçamento, qualifico as partes,
tá? Preliminar de mérito, se for o caso, aqui está no roteiro que a OAB colocou, preliminar de mérito, né? Mas preliminar, né? Se é preliminar, já meio que é uma coisa, preliminar é um termo próprio do direito processual, que são aqueles que devem ser tratados antes de tratar do mérito propriamente dito. Então, preliminar de mérito é uma coisa redundante, né? Não precisava ser as duas vezes a mesma coisa, como aplaudir o hino nacional, não tem necessidade. O mérito propriamente dito e os pedidos formulados, requerimentos finais, ou seja, coisas simples, né? Eu mudei um pouquinho a peça no que eu peguei, porque eu não uso esse troço de requerimentos finais. Para mim, pedido é pedido, tá, pessoal? Mas eu mudei na peça, não mudei aqui no esqueletão. Tranquilo? Valor da causa, toda causa tem que ter valor, e você finaliza a sua peça. Beleza? Quando eu vou montar a peça, eu tenho que primeiro contar a historinha, dizer aonde que fundamenta, pedir. Tá? A peça, teoricamente, se você pensar numa peça de uma ação de cobrança, você conta o que aconteceu, dá uma fundamentação jurídica e faz o pedido. Numa peça trabalhista, você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Só qual é o problema? Lembra que nós falamos que numa peça civil, normalmente você tem 2 pedidos, 3 pedidos? Né? Agora, numa trabalhista, você tem ali 15 pedidos, 10 pedidos, porque são vários direitos diferentes que estão fundamentados, que inclusive poderiam ser postos em processos diferentes. Então, não é que você faz o pedido e você conta o fato, faz o fundamento, faz o pedido, mas pelo menos você ali na redação, você dá a entender o que você quer com aquilo. Tá? Porque senão só conta a história, dá um fundamento, faz pedido de salário no final. Tem advogado que faz assim? Tem advogado que faz assim. Está errado? Não, pessoal. Né? Mas, para você passar numa prova, para você demonstrar que você está tendo um raciocínio lógico bem elaborado, o ideal é que você faça o quê? Conta a historinha, faz a fundamentação jurídica disso e pede. Tá? Então, é assim que você tem que... E pede não, e pelo menos dá um entender ali do que você quer com aquilo. Daí, lá no final, tem os pedidos, e os pedidos você faz tudo especificamente o que você pretende. Tá? Então, basicamente é assim. Feito isso, pessoal, a gente sai daqui e vai lá pro Word, né? Aqui eu coloquei Microsoft Word, só que eu não uso o Word para peticionar. Tá? Vocês vão ver aqui que eu trabalho há muito tempo já, pessoal, no LibreOffice. Por que você usa o LibreOffice, professor? Pelo seguinte, muito tempo atrás, eu trabalhava no Word. Tá? Daí, eu tenho, vocês vão ver aqui, ó, que eu vou abrir aqui como que funciona a minha petição, ProJude, por exemplo. Vou salvar, deixa isso aqui. E eu tenho, assim, todos os minhas formatações de texto já montadas, tá, pessoal? Então, como eu tenho tudo montado, eu tenho isso desde antigamente no Word. E eu tinha isso no Word há muito tempo atrás. Né? Por exemplo, vamos começar aqui, excelentíssimo, né? Doutor juiz de direito da... não sei da onde, vara do trabalho de Manaus, Amazonas. Beleza? É assim que faz, é assim que faz, é assim que eu começo. Vejam, pessoal, eu tenho aqui ó, no LibreOffice todas as formatações que eu uso do texto colocadas, tá? Então, o que eu penso em fazer, eu tenho aqui. De modo que eu não fico escolhendo fonte, eu não fico escolhendo o jeito, eu peticiono de uma forma um pouquinho mais rápida. Eu tinha tudo isso, pessoal, formatado no Word, tá? E daí veio uma atualização do Word, e a atualização do Word simplesmente mudou uma coisa dizendo assim, olha, nós não vamos usar mais esse recurso porque muito pouca gente usa. E eu estava dentro dessas poucas pessoas. Daí eu fui atrás de um outro editor de texto que pudesse fazer isso e que me encontrei com o LibreOffice. Ele é muito mais, ele não é pirata, ele é leve, ele aceita uma personalização muito grande. Tá? Então, funciona de uma forma muito boa. Eu achei que é mais legal que o Word, né? Nessa questão, principalmente do que pretende fazer. Né? E por isso eu mudei. Tá ok? Com o passar do tempo, eles reincluíram esta função dentro do Word, mas eu casei com o LibreOffice. Então, eu tenho para todas as outras funções, para coisas bonitinhas, para aulas, eu uso o Office, eu tenho inclusive o Office oficial aqui liberado,
né? Mas eu não uso para peticionar, eu acho mais fácil o LibreOffice. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer? Tá, a primeira coisa que eu faço na petição inicial, endereço a autoridade. Ficou bem claro que no endereço do Heitor lá, pessoal, esse Heitor, ele era um sujeito que era residente em Manaus. Vou copiar aqui, ó, mais ou menos o que eu já tinha montado. Então, o que eu coloco? Né? Então, eu vou colocar aqui como... Eu vou colar o texto que eu coloco. Quem que é o... Então, é uma petição inicial, endereço ao autor. A primeira coisa que eu faço, eu vou qualificar o Heitor, né? Eu vou dizer que ele é brasileiro, solteiro, que ele está desempregado, diz quem que é a qualificação que eu tenho, se no problema diz que ele era filho de não sei quem, é a forma com que eu tenho de qualificar, coloco, digo que tem a procuração em anexo, tudo aquilo que eu digo que tem procuração em anexo, tal, não sei o quê, ó, estou dizendo, ó, diante do advogado assinado, procuração em anexo, com o escritório profissional no endereço completo, né? Daí aqui o que eu tenho que colocar? Endereço completo quer dizer que eu tenho que pôr o meu endereço. Então, se fosse o Edi aqui, no escritório profissional, tem que colocar assim, na rua Pedro Américo, número 89. Tá? Aonde? Daí eu vou colocar bairro, cidade, né? No caso, oficinas Ponta Grossa. O que eu faço? Coloco isso, estou preenchendo meus dados. Por quê? Porque tem uma regrinha lá no começo do Código de Processo Civil que diz que o advogado tem que dizer onde ele vai ser citado. Onde ele não citar, onde ele vai ser intimado, se for preciso. Tá? Onde recebe intimações e notificações, por isso que está colocado aqui, porque, na verdade, o Código de Processo Civil indica, eu venho propor o quê? Né? Venho propor, esse maiúsculo aqui está Jacu, né, pessoal? Vamos diminuir ele por minúsculo. Tá. Impropor. Daí vamos colocar lá, reclamatória. Pessoal, estou fazendo isso porque vocês pediram, tá? Então, por favor, vão colaborando, vão falando, vão dando palpite, vão dizendo, nossa, mas precisa, não precisa, o que foi e tal. Então, o que nós temos que colocar na segunda parte aqui? O que eu tenho? Vou colocar texto não formatado, né, ali, para não pegar nenhum vício. Quem é a empresa? O Heitor, não sei das quantas, vai entrar com uma reclamatória trabalhista em face da empresa de eletrônicos que está lá no enunciado, que está o endereço, que está tudo certinho. Aqui nem precisa, né, pessoal? Mas a gente acaba deixando a coisa um pouquinho mais bonitinha, né? Vamos deixar assim, para mim, engraçadinho até, né? É assim, é assim. Hoje não faz muita diferença, pessoal. Por quê? Porque é tudo eletrônico, tá? E sendo tudo eletrônico, não interessa muito. Diga. Sim, claro. Oi, fale. Tá me ouvindo? A internet dela tá ruim, professora, acho que caiu. Tá. E quando não tiver os dados dele? Voltou. Tá. Veja, quando não... Bom, pensando na vida real, você tem que ter os dados. Tá demorando, eu falo, demora 1 minuto para sair a minha... Esquenta a cabeça. Pensando na vida real, tá? Se for um cliente de verdade, você vai ter que ter os dados de algum jeito, senão você não entra com a ação. Tá? Você tem que ter os dados, obrigação de ter os dados do autor, que é o teu cliente, e do réu. Ou se o réu for teu cliente, tanto faz. Você tem a obrigação. Se é na prova, o que você pega os dados que estão na prova. Se não tem os dados na prova, você deixa claro que você sabe que os dados têm que existir. Então, no caso do Heitor Samuel, você coloca os dados que você sabe, se não sabe a rua, você coloca na rua, eu sugiro XXX, vírgula, número XXX, tá? Para deixar claro que você sabe que aquela informação tem que ser colocada, tá? Mas não inventa. Tranquilo? Não inventa por quê? Porque se você inventar, você identifica a tua peça. Se você dizer que ele mora na Rua Bahia,
Só você vai dizer que ele mora na Rua Bahia e a tua peça é identificável. Se a tua peça é identificável, você pode ser eliminado do concurso, do teste. Tranquilo? Então, não dá formas de você ser identificado. Mas a peça, basicamente, é assim: endereça, qualifica o autor, necessariamente diz qual é o endereço do advogado, tem que ter o endereço na inicial, tem que ter o endereço da parte, tem que ter a qualificação. A qualificação é uma forma de dizer que é o João da Silva que mora em tal lugar e não o vizinho do lado. Tá? E coloca que tem procuração junto e coloca o endereço do advogado também. Ok? Vai direcionar ao réu, tem necessariamente que ter o endereço do réu. Ah, mas eu não sei. Se você não sei, você pode começar a procura, mas se você não sabe, não tem esperança de que alguém vai achar para você. Tá? Então, você tem que ter isso. Bom, primeira parte, pessoal, a gente vai colocar aqui, preliminar. Vejam, o pedido de preliminar aqui que a gente coloca seria o reclamante falando do quê? Da justiça gratuita. Né? Então, a gente coloca aqui preliminar, então, justiça gratuita. Por que está desse jeito, pessoal? Porque eu estou seguindo efetivamente aquilo que a OAB colocou. Então, a OAB, se vocês pegarem o gabarito dela, está exatamente dessa forma. Eu não sei se eu acho que precisa colocar como preliminar justiça gratuita, porque, puta, antes de decidir o mérito, o juiz tem que decidir isso? Talvez sim, talvez não, tá? Então, é uma forma de ver. Então, tá errado? Não tá errado. Então, coloco lá, justiça gratuita. Ó, antes de analisar o mérito, veja que o cara não tem condições de pagar as despesas do próprio processo sem prejuízo do próprio sistema. Então, preliminar, justiça gratuita. Beleza? Beleza. O que eu estou falando? O reclamante encontra-se desempregado, sem condições de arcar com as despesas do processo. Esse é o fato. Beleza? Nos termos do artigo tal da CLT, faz jus ao benefício da justiça gratuita. Ah, beleza? Beleza, tá? Ah, diante do exposto, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. É o pedido. É uma conclusãozinha do que eu estou colocando. Preciso fazer assim? Não. A grande maioria das peças diz ao reclamante, conta só a historinha. E, às vezes, menciona o fundamento legal. Eu preciso dizer o fundamento legal? Não preciso. Eu preciso fazer pedido? Preciso. Normalmente eu faço pedido só lá na conclusão da peça. Agora, se você está fazendo uma prova, deixe claro que você sabe que o fato, com base em um direito, com base em um direito existente, te dá uma conclusão, te dá a possibilidade de pedir alguma coisa. Então, faz desse jeito para ficar claro que você sabe o que está fazendo. Ok? O que mais, pessoal, que a gente tem aqui de relevante? Vamos lá para um novo item, né? Uma forma interessante de dividir, vou dividir de uma forma diferente. Vou colocar preliminar, então, justiça gratuita. Né? E daí vou numerar aqui como justiça gratuita 1. Daí, vamos mudar aqui, ó, colocar mérito. Mérito do processo, beleza. O que mais? Daí eu vou entrar nos pedidos relacionados ao mérito. Então, primeira coisa, reintegração. Por que reintegração, professor? Porque oh meu Deus. Se vocês olharem lá para a historinha, pessoal, vocês vão ver que ele alega que ele foi demitido sem justa causa e que ele é detentor de uma necessidade especial e que, logo, a empresa só pode dar conta para ele se contratar outro detentor de necessidade especial. Ah, o que quer dizer isso, pessoal? Isso é um direito que ele tem. Né? Novamente, como é que está montado esse negócio? Vamos jogar para aqui, ó, mérito. Né? Então, aqui eu pedi na questão preliminar, uma questão processual, digamos assim, eu estou pedindo a justiça gratuita. Depois eu entro no mérito do processo, né, e vou contar o fato. Qual é o fato relevante aí com relação a isso? Eu vou dizer, o reclamante foi dispensado no dia tal, sem justa causa, concorrendo sua indenização, que é, no entanto, ele é portador de necessidade especial e soube da sua dispensa depois que não contratar ninguém no lugar. Por quê? Porque a empresa é obrigada a manter um número mínimo de portadores de necessidade especial.
Tá? Isso tem a ver com o número de funcionários da empresa. Então, a empresa, a partir de um número X de funcionários, tem que ter um percentual de funcionários como portadores de necessidades especiais, ou enquadrados, ou readequados. Então, isso está bem colocado ali. Puxa, professor, isso é difícil de saber. Sim, isso é difícil de saber. Isso é uma pegadinha para quem quer fazer a prova em direito do trabalho, tem que conhecer o direito material. Não é esse o nosso objetivo. Não sei se vocês já estudaram isso, qual é a situação. Provavelmente nem estudem nos bancos da faculdade a questão do portador de necessidade especial. Eu, na verdade, não estudei na faculdade isso. Eu aprendi porque eu tenho uma prótese na perna que me enquadra como portador de necessidade especial. Eu tenho uma prótese total quadril. Então, eu sou registrado. Não sei aí, Jaguaraíva, eu acho que não. Mas aqui na Unopar eu sou registrado como portador de necessidade especial para abater essa cota. Tá? Então o senhor tem essa estabilidade, professor, enquanto eles não contratarem outro como o senhor, eles não podem dar conta? Não, eles não podem, tranquilo? Mas como é que está feito isso? Eu estou contando a historinha, né? Estou dando a fundamentação jurídica e estou fazendo um pedido, na verdade eu estou dando a entender o que eu quero com isso. Tá? Então a ideia, a história, o fundamento e o que eu quero com isso. Quando é uma petição cível, normalmente você tem um tópico falando da história, você conta toda uma história grande e tal, não sei o quê, daí você tem toda uma fundamentação jurídica e tem lá no final só um pedido. Tá? É assim normalmente, por quê? Porque lá é 1, 2 pedidos. Aqui, como são vários, se você fizer só desta forma, e muitos advogados fazem, a maioria das reclamatórias são feitas dessa forma, para você que é acadêmico, não transparece que você tem conhecimento suficiente de como a coisa deve ser feita. Tranquilo, pessoal? É isso que eu estou dizendo para vocês. O que mais que eu tenho de relevante, pessoal, que eu devo colocar nesse troço? Tem dano moral? Tem dano moral. Por que eu acho que tem dano moral nesse processo, pessoal? Onde que eu vou tirar dano moral desse negócio? Tá? Peguem aqui, novamente, fato, fundamento e pedido com relação ao dano moral. O que eu tenho que eu posso colocar aqui? No dano moral, eu tenho um fato. Qual que é o fato relevante? O e-mail pessoal do reclamante era indevidamente monitorado pela empresa. Tá? Em razão disso, o empregado o empregador, né, teve acesso indevido a diversos escritos e fatos particulares do depoente, inclusive conteúdo que o reclamante não desejava expor a terceiros. Então isso é um fato relevante? É um fato relevante. Se eu pegar esse fato, fizer a subsunção dos fatos às normas, ou seja, pegar este fato e pegar o direito que se aplica a isso, qual é o direito? O monitoramento de e-mail do trabalhador é ilícito, ferindo a intimidade, conforme o artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, artigo 223b e 23c da CLT. Ademais, tá, nos termos, daí eu pego fundamentação legal disso, demonstro. Então, monitorou o e-mail, não podia. Tenho fundamentação legal dizendo que não podia. O que eu quero com isso, pessoal? Em razão disso, requer-se a condenação da empresa, dano moral, não sei o quê, dano moral, vamos pedir quanto? Né? Muito se discute quanto, professor, que eu ponho de dano moral. Numa peça real, pessoal, põe o valor que você achar que precisa. Tá? Agora, quando você está fazendo uma peça aqui, nunca peça muito, pessoal. Só fazer uma prova. Gente, a OAB não gosta de ver advogado ganancioso, não gosta de ver advogado malandro. Então, R$5.000 está ótimo. Na vida real eu ia pedir 25. Sim, com certeza. Tá? Agora, na OAB não demonstra ganância, tá, pessoal? Não é legal, os caras não interpretam de uma forma muito boa isso. Então, tem que pôr valor? Tem que pôr valor, tem que fazer isso. O que mais que eu tenho de relevante? Pessoal, vão comentando, vão perguntando, vão dizendo, professor, eu ia fazer diferente, eu não gostei disso, não entendi aquilo, tá? E eu acho assim, estou fazendo isso porque vocês pediram, tomara que eu esteja... Professor, diga. E daí, digamos assim, pediu esse valor de R$5.000 de danos morais, e daí o juiz pode dar maior ou maior que isso, ou não? É o que a gente pedir, é o que a gente vai ganhar, ou pede... Tá?
Qual que é a importância de você dar valores no processo do trabalho, né, no processo civil, do modo geral? E o dano moral é uma coisa complicada porque você não tem um valor específico, você tem que ir com base no que a jurisprudência está colocando, com base em uma série de situações. Então, é uma coisa assim que vai meio no jutômetro? Vai, mas beleza. Então, com relação a dano moral, tem alguma coisa certa? Não tem. Ok? Não tem como você ter parâmetro. O que você pode fazer é você buscar na jurisprudência como que está sendo as indenizações semelhantes àquilo. Tá? A gente menciona, né, que antigamente, e me parece que existe alguma coisa ainda assim ligada lá no direito previdenciário, né, que dizia assim, se eu quero sofrer um acidente, perder uma perna, ele ganha 10 mil reais, isso aqui. Então, que vem a ideia daquele sistema tarifário, que tinha uma tabelinha que se enquadrava as coisas. Então, isso não existe para falar de dano moral. Se existisse, seria muito mais fácil. Tá? Agora, você vai pedir um valor porque você acha que precisa. O juiz tem liberdade? Tem total liberdade para julgar a mais ou a menos, desde que ele fundamente. O problema de você não pôr valor a um dano moral, e não é só aqui, no civil também, está no seguinte: imagine, você entrou com um pedido e você achou que você tinha direito a um dano moral de 50, mas você não colocou. 50, e se eu perder, daí dá sucumbência, dá um monte de coisa, às vezes pede para o juiz fixar e não dá valor a isso. Daí o juiz vai lá e fixa 10. Dá para você recorrer dizendo que o juiz fixou pouco? Não, você não falou quanto que você queria. Ok? Então, esse que é o problema da fixação do dano moral. Se você fixa muito alto e você não ganha aquilo, você tem uma sucumbência parcial. Você perdeu 50, ganhou 5, você sucumbiu em 45. Vai ter que pagar o honorário com base nisso. Isso é extremamente complicado. Então, os advogados têm meio de ir com muita sede ao pote, né? Agora, por outro lado, se você não pede, você não tem como recorrer, você não tem como demonstrar que o que o juiz fez não estava correto, tá? Por isso que quando você tem ação com dano moral, é normal os caras pedirem justiça gratuita para tentarem fugir de uma possível sucumbência, de uma série de situações. Ponto. Isso é um lado da sua pergunta. Pensando bem especificamente em direito processual do trabalho, a gente tem que pensar que o valor da causa tem uma função bem específica, que é definir qual o rito que a causa segue. Tá? Então, nas causas menores, né, vou dizer aqui para vocês que me deu um branco no momento, mas como eu estou com o Google do lado, é fácil de responder. Né? Nós temos o rito ordinário e nós temos o rito sumário no processo do trabalho. Tá, dúvida respondida. Não é dúvida, é uma pequena dúvida que eu tinha aqui. Seguinte, se a ação for até 40 salários mínimos, você segue o procedimento sumário, né? Sumaríssimo da Justiça do Trabalho. Se for acima, você segue o procedimento ordinário. Qual que é a diferença? Se o processo for sumaríssimo, você tem necessariamente que pôr valor a todos os pedidos que você faz. Então, se quer hora extra, você diz que você fez 2 horas extras por dia, você tem que dizer quanto que custa as 2 horas extras. Então, o teu pedido tem que ser certo. Todos eles têm que ser certos, ok? Procedimento sumaríssimo, até 40 salários mínimos. A partir de 40 salários mínimos, o teu procedimento não segue mais o rito sumaríssimo, segue o rito ordinário. No rito ordinário, você não precisa fazer isso, você não precisa dar valor específico a cada um dos pedidos formulados. Tranquilo? Beleza? Respondi? Tranquilo, professor. Beleza, obrigada. Não, na verdade, eu falo um monte de coisa, não muito mais que vocês queriam ouvir. Descontos. Tá? O que eu tenho de desconto? O que eu posso colocar aqui, pessoal? Também, novamente, qual que é o fato? Tá? Eu tenho que contar uma historinha simples dizendo que o reclamante sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo sem sua prévia autorização. Tá? Nós sabemos que ele tem que autorizar isso. Na legislação atual, tem mesmo aquele desconto sindical que se dava uma vez no ano, dia no ano, e era feito compulsoriamente, não existe mais. E hoje,
para que isso aconteça, tem que ter a autorização do empregado. É bom fazer isso? Eu acho que é bom porque, sinceramente, eu acredito que os sindicatos têm que ser fortalecidos hoje em dia. Tá? Nós sabemos, assim, que o direito do trabalho, que a justiça do trabalho tende a desaparecer com base na legislação que a gente tem aí, com base na visão dos bolsominions que estão no poder, né? Então, o troço tende a aparecer. Então, o que pode nos salvar, enquanto trabalhadores, né, dos grandes empregadores, ainda é o sindicato. Então, eu acho que a questão da contribuição sindical realmente é uma coisa justa e que a gente deveria contribuir com eles. No entanto, isso não é compulsório. Tá, pessoal? Isso é uma coisa que tem que ser feita apenas com a concordância do empregado. Então, isso está expresso nestes artigos da CLT, né? E também com esta lei específica que nós estamos colocando aqui. Gente, a minha preocupação é mostrar a forma de fazer, não o conteúdo do direito. Por isso que eu trouxe a coisa mais ou menos pronta para senão não dava tempo da gente fazer isso aqui. Ok? Ah, com base nisso foi descontado quanto? No tempo que eu trabalhei foi 500. Ah, porque somou, tal, não sei o quê. Então, temos que dizer quanto que foi. Então, vou dizer quanto que foi, coloco lá, tudo belezinha aqui. Então, a questão dos descontos indevidos, eu montei minha peça. Tá beleza? Tá beleza. Sim, dá para justificar. Tem coragem de apresentar essa peça para frente? Tenho. Tá bem justificado. Ainda, pessoal, a gente tem alguma dúvida com relação a horas. Por quê? Porque, na verdade, ali, hora extra, ele não fez. Mas ele tinha um intervalo que não era legal, né, pessoal? Então, esse intervalo que não era legal é o que vai acabar, no final das contas, se ele não gozava do intervalo que ele tinha direito, automaticamente isso acaba se computando na jornada de trabalho, por mais que ele tivesse um horário 100% certinho e não fizesse hora extra regular, a descaracterização do intervalo regular faz com que aquilo transforme-se em hora extra, né? Então, vamos lá para o fato, vamos ver se a gente consegue deixar isso bem claro. Então, o reclamante, né, fato, trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 16h45, com intervalos de 45 minutos para a refeição. Nos sábados estão sem intervalo. A reclamada desrespeitou o direito ao intervalo entre a jornada do reclamante. Por quê? Porque era só 45 minutos entre a jornada da manhã e a da tarde. Tá? Fundamento disso, pessoal, com base no artigo 71 da CLT, para qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, ou dele excedia, né? Começava às 8, terminava às 16h45, obrigatória a concessão do intervalo para repouso e alimentação de 1 hora. Como ele tinha só 45 minutos, está errado. Né? Então, nesta situação, né, há duas que a concessão ou não concessão parcial do intervalo mínimo para repouso implica no pagamento da natureza indenizatória apenas do período suprimido. Tá? Ao valor da remuneração do empregador. Então, ele tinha direito a mais 15 minutos diários que ele não tinha, não foi cedido a ele. Então, tem que ser pago a título de hora extra. Entendemos isso? Sim. Tá? Então, não concedeu o intervalo entre a jornada, concedeu o intervalo menor. Deu 45 minutos, tinha que dar 15, o que acontece? 15 minutos ele perdeu, na verdade, ele vai ter que ser indenizado para ele. Tá? Então, diante do exposto, requer... Diga. Nesse caso, se for acordado entre eles, pode. Assim, ele tinha que sair 5 horas, ele saiu 15 minutos antes e perdeu 15 minutos de almoço. Se for menos de 6, pode. Menos de 6 pode, mais de 6, então não. A partir de 6, aí tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo. Tá? Menos de 6 é o caso, por exemplo, de algumas funções bancárias. Existem várias funções que tem só 6 horas. Bancário, mesmo que trabalha na frente de caixa, é normal o cara trabalhar 6 horas. O cara vem para trabalhar de manhã e sai só no final do expediente dele. Tem que vir almoçado. Tranquilo? Ou sair para almoçar um pouco mais tarde. Então, depende do tipo da jornada. Tranquilo? Tem que fazer o quê? Tem que pegar quanto que valia esses 15 minutos. Tem que ver a conta, quanto que eu penso isso aqui. Isso aqui nós estamos pensando numa reclamatória nos moldes de um procedimento sumaríssimo, uma reclamatória pequena. Isso aí vai dar, somando todos os 15 minutos de um ano que ele trabalhou, sei lá quanto que vai dar, vamos dizer que vai dar R$ 2.500.
Dá isso? Eu, talvez mais, não sei, depende muito. Então, coloco essa situação e justifico da forma como eu faço, tá? Aqui é o jeito que eu peticiono, tá, pessoal? Claro, eu pré-montei a peça, porque se eu fosse sentar e digitar tudo do zero, demorava muito mais, né? E isso acontece na prática, né, pessoal? Eu tenho aqui hoje, de 2098 para cá, eu tenho 20 anos de advocacia, né, pessoal? Eu tenho 20 anos de arquivo dentro do meu computador de peças. Então, se eu começo a fazer uma petição, eu começo a lembrar aquela uma, aquela outra, não sei o quê, não sei o quê. Então, essa coxa de retalhos que eu estou fazendo ao vivo para vocês acontece no dia a dia. Tranquilo? Dificilmente vai chegar um caso aqui que eu não tenha nada relacionado a ele e a coisa sai mais ou menos assim, tá? Ó, já estamos aí com uma peça de 3 páginas. O que mais que nós temos que colocar? Então, é interessante, cabe na Justiça do Trabalho, nós vamos colocar o quê? Honorários. Tem que demonstrar que dá para pedir? Tem. Então, demonstra que dá para pedir e tal, faz toda aquela situação, então, e justifica. Vamos pedir isso? Vamos pedir, pessoal. Então, colocamos aqui. Então, justifico aonde que está, como que pode, o que que diz, anda com... Aí, que a Constituição diz que o advogado é indispensável, peço a fixação do valor máximo, tal, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver numa peça. Tá? Então, se é para pedir honorários, vamos fazer um pedido bem feito. Né? Tranquilo? Tranquilo, sem dificuldades. Aqui daí, pessoal, a gente chega na parte mais importante da nossa peça, que seria o quê? Pedidos. Professor, mas você fez pedido na peça inteira. Na verdade, o que eu fiz, como são vários pedidos, eu conto uma história, fundamento e digo o que eu pretendo com isso. Tá? Para ficar com lógica a peça, para quem for ler entender. Volto a dizer, todo advogado faz isso? Não, pessoal. Tá? A maioria dos advogados conta só a história, conta alguns direitos embolados e faz um monte de pedidos. Tá? É normal você pegar a reclamatória trabalhista assim, com 10 páginas, né? Duas, né? Digamos, uma ele qualificou, colocou outras coisas, na outra ele contou a história e da terceira página para frente é só pedido. Mas faz isso? Faz isso mesmo. Tá? Tá certo? Não, não tá certo. Tá? Mas é muito usual os advogados fazerem isso na prática. Agora, na prática dá para fazer. Por quê? Porque o cliente, por mais que ele perca o processo, ele não lê a petição inicial. E se ele lê a petição, ele não entende. O advogado vai dizer assim, o juiz é um lazarento, ele julgou improcedente o pedido. E ele não vai dizer que ele, que é o advogado, que é incompetente. Tá? Agora, quando você... Isso, na vida real, é mais fácil. Você erra e justifica o teu erro, para ninguém vai saber. Agora, quando você está fazendo a prova, você não tem para quem justificar. Por quê? Porque simplesmente você não passa. Tranquilo? Então, essa é uma situação bem clara. Tá? Então, pedidos, pessoal. Então, coloquei isso. Então, vamos lá. Diante do requer. O que é importante que a gente peça, pessoal? Sempre tentar fazer uma coisa mais organizada, tá? Então, a notificação... Vou copiar também, eu não vou fazer de conta que eu estou fazendo uma hora para não ficar mais complicado, tá? Para a gente conseguir terminar esse negócio aqui agora. Tá, beleza. Então, primeira coisa que eu vou pedir... Notificação. Lógico, eu tenho que pedir a citação da parte contrária, né? Então, eu vou pedir notificação, citação da reclamada para contestar a reclamatória trabalhista sob pena de revelia, eu confesso se não fizer. Beleza? Ah, beleza. Então, pedi primeiro isso. O que mais que eu vou colocar? Estou pedindo uma preliminar, pessoal. Por mais que eu ache que a justiça gratuita não merecia tudo isso, né? Se eu pedir como preliminar, eu tenho que pedir o acolhimento da preliminar formulada. Tranquilo? O que mais, pessoal? Reintegração. Eu falei em reintegração? Falei. Por que eu pedi a reintegração? Eu pedi a reintegração porque o cara era portador de necessidade especial. E a empresa tinha mais de 220 empregados, então o fato dela ter mais de 220 empregados
juntando com o fato de ele ser portador de necessidade especial e ser registrado nessa função, então ele tinha ele tem uma certa estabilidade. A empresa só pode dispensar ele depois que contratar outro para suprir essa necessidade, ok? Então o que ele tem direito? Ele tem direito à reintegração ao emprego. O que mais, pessoal? Aqui nós vamos ter um outro direito que é condenação da reclamada ao pagamento dos danos morais. Quando que nós colocamos lá de dano moral, pessoal? Nós colocamos, se não me engano, 5 mil, né? Vamos colocar aqui os 5 mil de novo, tá? Eu sou chato, né? Eu já fiz isso ali em cima, não corrigi, mas eu vou fazer aqui. Eu não gosto de deixar dinheiro trocado, né? Então, tem outro negócio aqui em cima que eu fiz assim, ficou horrível. Deixa eu ver se eu acho. Não acho que eu já arrumei. Já arrumei, já deixei ele. Então, deixei ele, pedida no moral, lá tem que fazer aqui novamente. O que mais, pessoal? Não falei dos descontos? Então, lá é só para fundamentar. Quanto que eu pedi com relação aos descontos, pessoal? Hora extra, descontos, eu pedi 500. Então, o que eu vou fazer? Vou lá no meu pedido e vou pedir o mesmo 500 de novo aqui, né? O que mais que eu tenho? Condenação, pagamento dos 15 minutos. Quanto que eu pedi com relação aos 15 minutos dentro do contrato? Eu chutei que dava R$ 2.500. Tá? Beleza. O que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui e vou colocar o valor. Tá certo, tá certo. O que mais? Tem que pedir, ó. Falei em honorários? Falei em honorários. Então, eu vou pedir a condenação dos honorários também. Professor, por que o senhor está repetindo de novo tudo que você colocou lá em cima? Porque, na verdade, aqui em cima não é pedido. Eu só estou explicando o que eu quero. Você veja, falei dos honorários, mencionei o porquê, a fundamentação legal e pedi. Falei da hora extra, expliquei o que aconteceu, citei a fundamentação legal e expliquei o que eu quero com isso. Precisava ter isso aqui? Gente, é o que eu estou falando. A maioria dos advogados não fazem. A gente tem que fazer na prova para mostrar que você sabe o que está fazendo. Ok? E, claro, se você fizer na prática, a sua pedra fica mais completa, fica melhor. A forma correta, a forma justa, a forma que a OAB quer no gabarito da resposta dela é dessa forma. Tá? Terminei com todos os pedidos que eu tinha? Beleza. Tem que pedir para produzir prova? Tem. Infelizmente, o Código de Processo Civil não mudou essa regra, pessoal, porque é ridículo você entrar com um processo e você ainda tem que pedir para produzir prova, porque se você já entrou com o processo, eu considero que está subentendido o interesse, né, e a necessidade da produção de provas. No entanto, a lei diz que você tem que pedir. Se você não pede, paciência, você vai sucumbir, você não vai ter oportunidade de fazer isso. Então, pedir a produção de provas. Tá? Por final, né, você vai fazer o quê? Vai fazer lá, pedir a procedência do pedido, a condenação, o pagamento das horas policiadas e a correção. Então, pedir para que pague tudo. O que eu faço? Gente, temos que somar aqui. Então, vamos lá. Eu pedi 2.500, 3, 8.000. Isso que eu pedi? Pedi. O honorário é um percentual do que for fixado, então não tem como eu saber. Então, 2.500, 3, 8. Então, o valor da causa que eu vou ter que dar é a soma dos pedidos que eu formulei, ok? Então, sempre dessa forma a gente faz aqui, tá? Tranquilo?
termos em que pede deferimento. O meu, não é Manaus, né? 17. Vou fazer bonitinho, né? Tá? Bem. E, gente, isso é uma peça. O que eu tenho que dizer para vocês assim, de antemão? Nunca fazer isso que o Edir fez aqui. Tá? Por quê? Porque você não pode jamais se identificar na peça. O Edir está se identificando. Por quê? Porque eu estou falando, eu estou mostrando que é a peça que eu fiz, tal, e aqui nós não estamos numa prova. Mas em uma prova, nunca se identifique na peça. Tá? Aqui é porque o meu costume já fazer isso, eu já faço isso sempre, eu já faço peça, já tenho um monte de coisa assim. Então, eu acabei fazendo dessa forma. O que eu melhoraria nessa peça, pessoal? Eu melhoraria isso aqui. Ó. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho aquelas formatações lá que eu sigo e que elas têm que mudar algumas coisinhas e eu tenho preguiça de fazer isso, né? Então, eu vou colocar uma fonte um pouquinho diferente. Não ficou bonito, vou colocar assim. Tá, vamos fazer isso e mudar os meus tópicos, porque eles ficaram feios, né? Então, vamos... Não que esteja ficando bonito, né? Basicamente é isso. Nunca deixar tópico começando assim, o pessoal terminando assim, dá para dar uma distribuída melhor aqui, né? Para a peça ficar um pouquinho mais ajeitada. Daí cabe só preliminar ali, ficou isso. Vamos juntar mérito, né? O normal era deixar a palavra 12. Então, veja, nossa peça já está com uma carinha de peça de verdade, né? Ó, veja lá, tá? Enderecei, qualifiquei a parte, coloquei o endereço do advogado, qualifiquei o réu, fiz o pedido de uma preliminar, tratei do mérito, falei da reintegração, para o fato de ele ser portador de necessidade especial, falei do dano moral, falei dos descontos indevidos, né? Falei das horas extras, né? Os honorários advocatícios, e formulei um pedido que eu achei pertinente. Cuidar para nunca ficar desse jeito horrível a peça, tá, pessoal? Com os troços trocando. Professor, Diga. a respeito do caso prático que foi usado para a gente fazer a peça, tinha uma questão que falava que o reclamante havia sido demitido com justa causa por comportamento inadequado. Sei. Aí eu fundamentei que cabia indenização porque não tinha sido especificado qual o comportamento inadequado à luz do 482 da CLT. Eu queria saber como que fica isso. Veja, quando você dá a justa causa, o ônus da prova é do empregador. Tá? Então, ter a justa causa, quem vai ter que mostrar, e por isso que é o grande problema do justa causa, é você comprovar o que aconteceu. Eu, na maioria dos meus
clientes que são empresa, né, eu oriento a praticamente nunca fazer a justa causa, só quando realmente é uma situação assim de moralizar mesmo, ou quando uma questão financeira pega. Por quê? Porque o ônus da prova com relação à ocorrência do fato que justifica a justa causa é do empregador. Então, se ele falou isso, que o cara estava se comportando de uma forma incorreta e não foi, você pede o quê? Você vai fazer a petição inicial e você vai pedir para que o juiz reverta isso. Ó, transforme a minha demissão de justa causa para sem justa causa e condene ele a me pagar o resto das verbas, e dependendo do que ele falar que eu fiz, eu peço mais um dano moral ainda, tá? Então, pode ser feito isso? Pode. Por quê? Porque o ônus da prova de quem tem que mostrar que ocorreu a falha, quem seja a justa causa, é o empregador. Dano moral na justiça do trabalho, pessoal, a gente fala assim, mas é completamente diferente do cível, tá? O dano moral na justiça do trabalho são sempre valores bem baixos. Se você me perguntar por quê, eu não sei, tá? Agora, a justiça do trabalho não tem praxe, não tem o costume de fixar valores morais, indenizações de dano moral alto, tá? Normalmente são valores baixos. Logo, não dá para você pensar em pedir coisa muito grande que você não funciona. Inclusive, existe orientação jurisprudencial nos tribunais superiores de que quando o cara pede um valor muito alto é para que condene sucumbência, não dê ainda, são coisas assim bem estranhas. Pessoal, o que acharam da peça? Dá para aproveitar assim? Excelente, muita coisa. Parabéns. Agora ficou muito claro. Tá, então não tem assim. Eu confesso para vocês, eu nunca fiz isso, pessoal, com uma turma. Tá? Eu já dei aula de prática forense, um monte de coisa, mas isso de sentar e fazer, até porque na aula presencial a gente não tem o recurso do computador, né? Mas eu nunca fiz isso, de fazer uma peça. Então eu peguei o que tá e fui justificando, fomos conversando, tem que colocar isso, tem que colocar aquilo. Daí, o que se não pode esquecer é endereçar, qualificar, pôr o endereço do advogado, dizer o que está propondo, mencionar quem é a parte contrária, colocar o endereço dela. Daí, se tiver alguma preliminar, pedir preliminar, alguma coisa de processo, né? Alguma coisa, questão processual, pede antes. Daí entra no mérito, e no caso da Justiça do Trabalho, fala e dá um entender do que você quer de cada um dos pedidos. Se fosse uma ação em função do acidente de trânsito, era diferente. Você contava uma história, dizia qual é o direito que você tem, e daí fazia todos os pedidos, mas tudo de uma vez só. Por quê? Porque é pouco pedido. Aqui, como é muita coisa para ser pedido, né? Vejam lá na nossa parte dos pedidos, quantos pedidos nós formulamos. Nós fizemos 9 pedidos. Então, é melhor já ir justificando, principalmente quando você está na prova, mostrando que você sabe o que você quer com cada uma das coisas que você está falando. Tranquilo, pessoal? Mas, basicamente, é isso. Vou salvar essa pecinha aqui para mim ter de lembrança, né? Professor. Diga. Pode falar. Teria como o senhor disponibilizar para a gente essa peça, para a gente estar dando uma olhadinha mais com calma, em outra oportunidade? Fazer o seguinte, eu ponho lá no Moodle lá hoje, tá bom? Ah, obrigado. Tá. Professor, mas Repetir isso também, professor. O início lá, o texto lá inicial. O enunciado. O enunciado, fazendo favor. Aqui, não. Não, na hora que o senhor for colocar lá na pasta para a gente, coloca lá não, no eu vou início. fazer o seguinte, eu vou colocar lá na pasta também eu fiz uma apresentaçãozinha, pessoal, que é essa aqui, ó. Tá? Então, daí aqui tem os dados, tem a peça, tem a situação problema, tem todo aquele roteiro. Eu vou pôr isso aqui, tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Eu coloco isso aqui e coloco também a peça pronta para vocês saberem como que nós resolvemos isso, tá ok? Não sei se ajudou vocês, mas eu nunca tinha feito dessa forma com ninguém. Espero que tenha ajudado. Ajudou sim, professor, porque aquele dia que o senhor pediu o trabalho, eu, por exemplo, a gente ficou bem perdido, porque a gente não tinha feito nenhuma vez uma petição trabalhista. E a gente procurava, tipo, no Google, tinha muito tipo de petição, igual eu pedi para o senhor fazer para a gente, porque a gente ficava seguindo e falava, mas isso aqui será que tá certo? Porque a gente não sabia se era para colocar aquilo, uma era diferente da outra, entendeu?
Sim, claro. Ajudou Aí muito, a professor. gente não tinha uma noção certa, assim, do que era mesmo, tipo, o que era ali. Agora, igual o senhor fez, o senhor colocou em sequência, tudo bem certinho, a gente vai sempre dar uma treinada para a gente ficar mais craque nisso, entendeu? Gente, mas eu vou dizer para vocês assim, sabe? Eu fui professor de prática forense da UEPG durante 8 anos, tá? E não tem, pessoal, aula de prática não aprende bosta nenhuma, onde aprende é no estágio, tá? E principalmente porque os alunos vão para a aula de prática dando nó, assim, não querem fazer, é muito trabalho, é muito chato, os professores não corrigem direito, porque é muito trabalho, não aprendem. Onde aprende mesmo, né, é no estágio, tá, pessoal? Não tem como fazer estágio. Entendo. Muita gente não tem como fazer estágio mesmo. Mas é o lugar onde você aprende, onde alguém vai pegar você, vai dizer, faça assim, faça assado, onde você vai ver várias peças, você vai ter a oportunidade de acertar, errar, vai ter alguém que vai corrigir, né, a peça para você. Na faculdade, infelizmente, por mais que a gente tenha obrigatoriamente as aulas de prática, tenha o estágio e tal, não dá tempo, pessoal, de fazer tudo isso, tá? Depois eu mudo aqui, coisa julgada, porque não foi coisa julgada que nós tratamos, coisa julgada já tinha sido tratado antes. E na aula que vem não vai ser mais teoria geral dos recursos, nós vamos fazer simplesmente uma conclusão do que a gente já estudou até aqui. Tranquilo, pessoal? Tá bom, professor. Beleza. Então, me ajudem a fazer a chamada, mas procure não levantar a mão, abra a boca, porque daí sai da ordem e é mais difícil de achar, tá? Amanda, não estou vendo ela. Ana Paula, também não estou vendo. Arlete está ali. A Cíntia, não estou vendo. Cristiane, eu acho que é a Cris, né? Presente. A Daiane, não estou vendo. Presente. A Daiane está lá, ela tá lá. Eu tô. O Jesley está aqui. Presente. O Estevam está aqui. Presente. A Fernanda está. O Gabriel Fogaça está. Presente, professor. A Hanna está. O Iago, acho que não está. Quem mais? Jéssica Matos está. A Jéssica, a outra está. O Jonathan está. Presente. O João Carlos está. Nunca falta, mas hoje eu não estou vendo. Josiane está. A Lídia está. A Lucileide está. Daí vamos ver aqui. Luiz Carlos, acho que não está. Luiz Fernando está. Luiz Gustavo está. Maria Eduarda. Presente. Presente. E daí a outra também está. Maurício está. Presente, professor. Daí os outros. Monique, acho que não está, né? Nilson. Também não está. Paola não está. E Renata. Professor. Presente. A Paula está, professor. Paola está? Então, Paola está. A Renata está? Sim, presente. Tá. A Thalita? A Monique está também, professor. Oi? A Monique. A Monique está? Cadê a Monique? Tá. Está debaixo do Maurício, está aparecendo para mim aqui. Não, beleza. Você tá. Tamires? Acho que não. Tá Vitor? também, professor. Tamires presente, professor. Tá. Presente. A Thalita está. A Tamires também, professor. Ela respondeu pelo áudio. Eu estou presente, Tamires. Tamires? Beleza. Então, vamos lá. O Vitor tá? Não, professor. Não. O Vinícius? Presente. Beleza. E o Wesley? Tá também, professor. Tá? Então, Tá. beleza. Então, vamos ver lá. O Vitor Alexandre não tá. O Nilson não tá.
O Luiz Carlos Pedroso Júnior não está. O João Carlos não está. E o Iago não está. Daí a Cíntia não está. Ana Paula Salgado e a Amanda. Tranquilo, Isso, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, professor. Então, está feita a chamada. Eu só vou terminar tudo isso aqui e postar lá no Moodle, já vai ficar tudo à disposição de vocês. Tranquilo? Boa noite, professor. Então é isso, da minha parte estão dispensados, uma aula um pouquinho diferente hoje, e na aula que vem a gente vai fazer um resumão aí para ver como é que vai ser a prova. Tranquilo? Beleza, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Tudo de professor. bom. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Tudo de bom.